Olá, tudo bem? Eu sou Dilene e aqui neste canal nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses e estamos no capítulo 1. No vídeo anterior nós fizemos eu fiz uma exposição dos versículos no capítulo 1, da carta de Paulo aos Filipenses, dos versículos 12 ao 19. E hoje nós continuaremos a partir do versículo... Não, nós fizemos anteriormente uma exposição dos versículos 12 ao versículo 18. E hoje nós iniciaremos do 19 ao 26. E no anterior, nós vimos que Paulo diz que a prisão, todas as coisas que aconteceram com ele, desde que ele foi convertido, perseguições, ele foi parar numa ilha, depois de um naufrágio, também, como eu falei em vídeos anteriores, na cidade de Filipos, quando ele esteve lá, ele também foi preso, num curto espaço de tempo, mas foi preso, foi açoitado. Então, muitos acontecimentos houveram na vida de Paulo desde sua conversão. E ele fala, aqui nessa carta, nesses versículos mencionados, no vídeo anterior, que ele vê isso tudo como uma contribuição para o crescimento do evangelho. Todas as coisas que aconteceram com ele, porque na prisão ele tem a oportunidade de tornar evidente aos soldados, que o vigiam, que se revezam para vigiá-lo, de que ele está preso por conta de Cristo. Então a gente percebe que na prisão ele prega também o evangelho aos soldados que guardam ele, que vigiam ele na prisão. Ele fala que os irmãos, por conta de tudo isso, ficam mais determinados, mais fervorosos para pregar o evangelho. Então isso contribui para o crescimento do evangelho. E ele fala também que tem uns que pregam por motivações erradas, por inveja, e inveja dele, por conta da sua atuação, por conta dele convencer a muitos acerca do evangelho. Então ele atrai inveja, atrai rivalidade. Então muitos pregam também Cristo por inveja, por rivalidade, por acreditar que podem piorar os sofrimentos dele na prisão, e então pregam por motivos errados, assim como os irmãos mais motivados por conta de tudo que aconteceu com Paulo, por ele estar preso, pregam com mais fervor, com mais determinação. Tem aqueles que pregam por motivos errôneos, por motivos egoístas, por motivos escusos, motivos nada louváveis, ou seja, por inveja e por rivalidade. Então Paulo vê tudo isso como uma possibilidade de que o evangelho cresça, que o nome de Cristo seja engrandecido. E ele termina nesses versículos, falando que ele se alegra com tudo o que está acontecendo, porque ele vê ali a oportunidade de crescimento do evangelho, que o evangelho está sendo pregado e o nome de Cristo está sendo engrandecido. E hoje nós vamos ler os versículos 19 ao 26. Vamos lá? E diz assim, vou iniciar um pouquinho antes aqui no parágrafo, que diz assim: de fato continuarei a alegrar-me. 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação,
de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Aqui, Paulo, inicia falando nesses versos, nesses versículos, que de fato ele continua alegre, e alegre pelos motivos que acabei de falar. E ele diz ainda, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Então ele crê, que tudo que está acontecendo, com ele neste momento, que aconteceu, ou seja, todas as coisas que aconteceram com ele, a sua prisão, o fato dele estar ali tornando o nome do Senhor Jesus cada vez mais grande, até mesmo aos próprios soldados que são responsáveis, por sua vigilância, pelas orações dos irmãos, que os irmãos de Filipos também são irmãos que intercedem por sua soltura, que intercedem por sua liberdade. Então ele crê que isso tudo resultará em sua libertação. E diz aqui, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, que foi o que eu falei, que ele fala que tudo que aconteceu com ele, mais as orações, mais as intercessões dos irmãos, resultarão na sua libertação. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ele está falando que aguarda ansiosamente e que espera em nada ser envergonhado. O que nós entendemos aqui é que Paulo, ele esperava que não fosse envergonhado, e eu acredito que é por conta do momento que chegasse algo do tipo assim, negue a sua fé ou você morrerá. Então ele esperava o quê? Neste momento continuar convicto, de assumir a sua fé em Cristo a ponto de ser decapitado, a ponto de ser levado às feras, a ponto de ser executado. Então ele esperava o quê? Que se ele chegasse a esse momento, ele queria manter-se firme, sempre confessando sua fé em Jesus Cristo e não se acovardar e negar Jesus Cristo por conta de querer salvar a sua própria vida. Continuando. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo diz aqui que ele queria que o Senhor Deus fosse engrandecido na vida dele, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo ele levava a pregação do evangelho tão a sério que ele diz aqui que o viver para ele é Cristo, que o viver para ele é algo que reflete o quê? O amor de Cristo, reflete tudo que Cristo fez por nós lá na cruz. No espaço que o Senhor teve aqui, conosco, pregando o evangelho,
depois chegando ao julgamento, chegando à morte, a morte de cruz. Então Paulo pregava isso com muito fervor, pregava Jesus com muito fervor. E ele dizia que a vida dele se resumia a Cristo. E ele amava tanto ao Senhor Jesus que dizia que o viver era Cristo e o morrer era lucro. Não que Paulo tivesse desejos suicidas, não que Paulo tivesse vontade de morrer, não. É porque ele sabia que estar com Cristo era incomparavelmente melhor, né? Como já ouvimos essa frase, né? Esse versículo. Ele diz que estar com Cristo era incomparavelmente melhor, né? E não é porque Paulo tinha, como eu falei, desejos suicidas, desejo de morrer, não. É porque ele sabia que estar com Cristo era muito melhor. Então, por isso que ele fala, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aqui no versículo, no 2 Coríntios, no 12, fala que um dos motivos porque Paulo falava que morrer era lucro. E diz aqui, em 2 Coríntios 12, do 2, aí eu vou ler até o 6, e diz assim: conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, Paulo fala aqui que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então, Paulo teve a oportunidade de ser arrebatado ao terceiro céu. Então, ele viu lá coisas, como diz aqui no texto, indizíveis. Então, por isso que ele falava que o morrer era lucro, porque ele já ele já tinha estado no terceiro céu. Então, ele sabia como era maravilhoso estar lá. Amém? E continuando aqui, no versículo em diante diz assim, no 22, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, Paulo fala que que o partir, né, para a glória, o estar com Cristo era muito melhor, né? Ele fala assim, que o estar com Cristo era muito melhor, que estar com Cristo que quer pela vida, quer pela morte, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele fala que o morrer é lucro. Então ele desejava, o desejo dele era estar com Cristo. Mas ele sabia que para os irmãos na fé, né, os irmãos que aqui estavam, era mais importante que ele permanecesse vivo, que ele permanecesse entre os vivos. Então, ao chegar a essa conclusão, ele dizia que isso era mais importante,
no momento, ele está com os irmãos. Fala aqui, ó, o que é melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então ele fala que era mais importante para os irmãos que ele permanecesse entre eles, né, no caso, permanecesse, ou seja, vivo. Então, isso contribuiria ainda mais para o crescimento do evangelho naquele momento, né? E para o fortalecimento dos cristãos. E ele acreditava também que por os irmãos, nós deduzimos isso, né? Que por os irmãos estarem orando, né? De forma fervorosa, de forma contínua por sua liberdade, isso também fortaleceria a fé deles, né? Se ele fosse solto, no caso, se ele fosse liberto. Amém? Então, ficamos aqui hoje, né, na exposição desses versículos, do 19 ao 26. Espero que esses versículos tenham falado muito ao coração de vocês, como também tem falado comigo, né, esse capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. E eu quero falar aqui com os irmãos que um apoio que eu estou utilizando para apresentar esses estudos, né, apresentar essas exposições, essas breves exposições que eu estou fazendo, eu estou utilizando um livro que eu comprei, né, do pastor Hernandes Dias Lopes, que fala sobre a carta de Paulo aos Filipenses. O livro é intitulado Filipenses, e tô vendo também uma série de Filipenses do pastor Augustus Nicodemos, tá bom? É isso que tá me auxiliando, fora também alguns outros vídeos que às vezes eu vejo sobre esse estudo, sobre pregações a respeito desse capítulo e desses versículos. Amém? Então, vou ficando por aqui. Espero vocês até o próximo vídeo. Espero que tenha falado com vocês. E até mais. Continuem acompanhando esses estudos. Muito obrigada a todos que estão assistindo os vídeos até o final. E que o Senhor Deus os continue abençoando muitíssimo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Tudo de bom. Tchau.